Olá, eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, que foi baseado na simulação do comportamento mecânico do RSU, utilizando o método dos elementos finitos. Meu professor orientador foi o professor Michael Maedo. Ele é professor doutor da Faculdade de Engenharia Civil da UFO, com linha de pesquisa em análise acoplada termohidromecânica em meios porosos. E eu sou a Beatriz Batista Silveira, eu sou graduanda em Engenharia Mecânica, mas quando eu o conheci e iniciei o projeto, eu estava cursando Engenharia Civil. Bom, primeiramente vamos entender o contexto da pesquisa e o que nos motivou a realizá-la. Primeiramente, a geotecnia ambiental, que é a área que estuda a interação entre o solo, as rochas, água subterrânea e o meio ambiente, buscando garantir a estabilidade do solo em projetos que possam gerar riscos ambientais, como aterros sanitários, que é o nosso caso. O estudo do aterro, ele envolve o planejamento, a construção e o monitoramento dessas estruturas para garantir a disposição segura dos resíduos sólidos, visando minimizar os impactos ambientais. Então, essa é a importância do resíduo sólido, tanto do ponto de vista econômico quanto do social, que é minimizar os impactos negativos e promover a sustentabilidade. Então, chega na parte prática do nosso projeto, que é simular os comportamentos mecânicos em aterros sanitários, a qual envolve a aplicação de modelos geotécnicos e numéricos para analisar tensões, deformações, recalques e outros fenômenos que afetam o desempenho do aterro. Na simulação, foi usado o CodeBright com o método dos elementos finitos, onde calcula tensões e deformações. Já pelo grupo da UFBA, coordenado pelos professores Sandro Machado e Miriam Carvalho, foram realizados ensaios de compressão triaxial, que avaliam o comportamento mecânico dos solos e resíduos sólidos compactados. Ele nos dá informações sobre a resistência ao cisalhamento, deformabilidade e parâmetros de ruptura. E o Alan Brits, meu colega, implementou o modelo constitutivo que representa o comportamento mecânico do RSU. Bom, o CodeBright foi inicialmente desenvolvido para resolver problemas termohidromecânicos de rochas salinas, de forma totalmente acoplada. E nesse trabalho, o Alan, meu colega, incluiu o modelo proposto por Machado no programa. E apesar da capacidade do programa simular fenômenos multifísicos, eu apenas abordei o comportamento mecânico do RSU. Agora a gente vai para o resultado do nosso projeto. Nesse primeiro teste, foi realizada tensão desviadora por deformação axial numa tensão confinante de 100 kPa e trajetória de tensões de 1 para 3. E visivelmente, a gente percebe um bom ajuste entre o proposto e o experimental, representando bem o solo testado. Já aqui, a diferença é que a gente analisa a deformação volumétrica por deformação axial. Continuamos com a tensão confinante de 100 kPa e com a trajetória de tensões de 1 para 3. E a gente percebe que a deformação volumétrica ela aumenta à medida que a deformação axial cresce. Bom, no segundo teste temos tensão desviadora por deformação axial também, mas agora a tensão confinante é de 400 kPa e a trajetória de tensões continua 1 para 3. Mas aqui a gente percebe que a tensão desviadora obtida numericamente pelo CodeBright está com valores acima da curva obtida pelo método proposto por Machado. E aqui, deformação volumétrica por deformação axial, mesma tensão de 400, mesma trajetória de tensões de 1 para 3. E a gente percebe visivelmente, que o analítico, ele aparentemente é bem mais linear que o modificado. Bom, o último teste, a gente usou uma tensão confinante de 100 kPa e uma trajetória de tensões de 1 para 2. E a gente analisou tensão desviadora por deformação axial. E a gente percebe que oscilou um pouco dessa vez. Para finalizar, deformação volumétrica por deformação axial. A gente percebe que visivelmente eles estão caminhando juntos e o erro entre eles é muito pequeno. Então a gente foi analisado que a deformação volumétrica aumenta com a axial. E ambos possuem resultados semelhantes, nas condições analisadas. Isso mostra que o solo foi bem testado. Bom, como desafios, a simulação das geometrias foram bem impactantes,
Primeiramente, acho que no início de todo software, sempre falta compreensão e prática do mesmo. E não foi diferente. O CodeBright sim trouxe muitos desafios, muitas dificuldades para entender o processo, para entender como ele funciona. E foi só com testes e erros que a gente realmente conseguiu acertar e entender como ele funcionava. Depois a gente teve uma dificuldade para criar e transferir geometrias, porque a geometria elas foram feitas pelo GUID, que o GUID ele é a interface gráfica, é uma interface gráfica amigável para as etapas de pré e pós-processo. Depois do GUID ela é jogada no solver, no CodeBright. Bom, lá no final do projeto a gente teve uma dificuldade para salvar e visualizar, já que o projeto em si ele é muito denso, ele tem muitos parâmetros de entrada, isso faz com que o arquivo fique muito pesado. E aí acabou que a gente teve um pequeno problema com isso, mas foi super bem resolvido. Bom, concluímos que a ferramenta resultante da modificação contribuirá em análises mais robustas do comportamento mecânico do RSU, em aprimoramentos contínuos do código base, na maior precisão do comportamento de deformabilidade do RSU em aterros sanitários e na validação mais segura dos dados de plotagem dos materiais constituintes dos resíduos sólidos em aterros sanitários. Agradecimentos à UFBA pelo algoritmo desenvolvido e à UFO pelo apoio e valorização da pesquisa. Essas foram nossas referências do projeto. Muito obrigada!